Minha gente, o Aqui Agora voltou. Pois é, depois aí de muita especulação, depois daquele piloto que teve dentro do Tá Na Hora, que a gente ia comentar hoje também, o programa finalmente teve o seu retorno e foi posto no ar. Mas antes da gente comentar sobre repercussão, audiência e também, claro, novidades, armas secretas, é muito importante a gente fazer assim, meio que voltar um pouco a fita para entender como que esse negócio do Aqui Agora, que é um formato clássico dos anos 90, foi posto agora de volta no SBT. Como que, enfim, essa ideia de trazer esse icônico jornal que realmente, de certa forma, revolucionou o jornalismo do SBT. Por que trouxeram de volta agora novamente esse formato? De onde tiraram isso? Essa informação não é velha. Porque o antecessor, o Tá Na Hora, que ficou no ar até a última sexta-feira de julho, ele foi criado com uma proposta muito parecida com o que está sendo feito agora. Tudo começou em março do ano passado, quando o SBT estava sob o comando direto da Daniela Berutti, que havia assumido, de forma recente a vice-presidência do canal e começava ali a mexer com os pauzinhos na programação do canal, trazendo uma série de modificações que a gente já tinha comentado aqui no canal. Tinha uma revista eletrônica da manhã, que era o Chega Mais, e tinha também a ideia de fazer uma revista na tarde, que seria esse Tá Na Hora. Só que o que estava no papel não foi o que aconteceu na prática. Quando o programa foi exibido, ele foi posto para o ar, porque o Tá Na Hora acabou tomando um caminho completamente diferente e virando um jornalístico, um policialesco escancarado, no mesmo estilo do que a gente já vê aí nas concorrentes, como o Cidade Alerta, o Brasil Urgente da Band, e foi justamente nesse momento aí que ressurgiu a ideia dentro do SBT de resgatar o nome do Aqui Agora e trazer ele de volta, um clássico absoluto que, na minha concepção também, e isso foi até divulgado, foi um divisor de águas no jornalismo brasileiro da década de 90, porque o SBT sempre foi um canal popular, sempre falou com o povo ali de igual para igual, e o Silvio Santos ao longo das décadas sempre olhou muito perto, muito esse formato até que a TV Tupi fazia, que o SBT veio da concessão da Tupi, então uma coisa popularesca, direta, sem rodeios, é o Aqui Agora, e isso era escancarado no programa, que ia pra rua, que mostrava a vida como ela era, que colocava ali o povo como protagonista. Só que, mesmo assim, a Daniela Berutti não embarcou assim de imediato nessa ideia de ressuscitação do Aqui Agora. O nome, naquela altura, ela contou recentemente, esse ano em março, em entrevista ao Flávio Rico, que ela temia, trazendo de volta o programa, que os críticos, o público mais exigente pudesse ver esse retorno do nome do Aqui Agora como uma coisa ultrapassada, com cara de projeto velho, coisa mofada, que não conversava com a televisão moderna. E isso poderia respingar negativamente na imagem naquele momento do SBT, que estava tentando com a Dani se reinventar, encontrar novas formas de se conectar com o telespectador, esquecendo um pouco naquele momento o formato raiz. E aí o Tá Na Hora foi mantido. Aliás, foi muito bem recebido esse nome pelas afiliadas, porque permitia a adaptação ali, adaptação de versões locais e regionais em vários estados. Então, era como se o DNA estivesse lá, embora o nome fosse outro. Tanto que se vocês forem procurar a estreia do Tá Na Hora, lá no dia 18 de março, com a Cristina Rocha e o Marcão do Povo, vocês vão, assim, ver toda a estética, toda a construção do jornal tinha essa pegada de ser o Aqui Agora. Desde a forma de apresentar, a identidade visual, as reportagens ali, ao longo do tempo de exibição do programa. E com essas mudanças veio também a dança das cadeiras na apresentação, porque primeiro era a Cristina Rocha com o Marcão do Povo, depois a Cristina Rocha pulou fora porque não estava muito à vontade com o formato, não era aquilo que ela, enfim, queria fazer. Aí o Marcão seguiu sozinho por um tempo, depois entrou a Márcia Dantas para poder dividir ali o comando com ele, só que os dois meio que parece viviam em conflito, tinha ali uns troca de farpas ao vivo, que o telespectador notava,
né, um clima meio pesado, e nem isso fez o programa encaixar assim de vez. Então o SBT apostou pesado e contratou o Datena, que tinha recém saído da Band em dezembro daquele ano. O que foi uma aposta alta, porque todo mundo sabia e sabe que o Datena é um nome de grande porte, uma figura forte, acostumado a liderar aí na faixa. Mas a expectativa era que com ele no comando, o programa fosse decolar de vez, se estabilizar. Só que não foi o que aconteceu, porque o Datena logo de cara começou a se mostrar insatisfeito com a falta de estrutura, com o tamanho da equipe, com o suporte que ele recebia ali no Tá Na Hora. Disse que o programa não correspondia ao que ele esperava e acabou dando linha na pipa. Vazou, acabou saindo pouco tempo depois. Foi um balde de água fria para o canal, que estava apostando alto naquele momento. E então, de novo, o canal precisou trocar o comando. E quem assumiu foi Dani Brand, jornalista que estava no Primeiro Impacto, juntamente aí com o Darlison Dutra, programa matutino. Então ela migrou para a faixa da tarde. E mesmo com todas essas trocas, o programa continuava ali patinando, sem encontrar uma identidade própria. Então o SBT chegou a até fazer um teste ao vivo de um piloto totalmente ali no ar, usando esse nome, né, do Tá Na Hora, mas com a pegada Aqui e Agora. Totalmente diferente, mais cômica, mais despretensiosa, com o Macedão da Chinelada e a própria Dani na apresentação. Mas aquilo não colou, não entrou, o público não comprou a ideia e a rejeição foi grande e o projeto foi arquivado, até que finalmente agora o SBT resolveu trazer de volta, resgatar de verdade o Aqui e Agora pra valer, com o nome, formato, pegada, tudo bem próximo do original. E aí surge essa nova fase, que é o que tá no ar e a gente vai comentar hoje aqui. A primeira coisa que chamou a atenção de todo mundo foi a divulgação da chamada na semana que antecedeu a estreia, que mostrava claramente ali uma bancada no estúdio, o que já era uma marca registrada do Aqui e Agora original, que sempre foi feito com bancada. E essa imagem, essa chamada inicial, causou muito burburinho nas redes sociais, porque muita gente apontou que aquela bancada era idêntica à antiga usada no SBT Brasil na época em que o jornal era feito no aquário do jornalismo, né, antes da modificação. O espaço de vidro ali, aonde o telespectador acompanhava os jornais, de que ficou referência aí, né, na memória do telespectador. Só que hoje o SBT Brasil é feito de outra forma, com o César Filho, que é o apresentador, em pé ali, sem mesa, sem bancada. Então essa volta desse elemento cênico no Aqui Agora foi vista como um resgate daquela identidade, uma homenagem disfarçada à fase de ouro do jornalismo do SBT. E é disso que a gente vai continuar falando a partir de agora. A análise da audiência, a repercussão e o impacto que o retorno aí está causando. O que teve no Aqui Agora? Foi uma boa estreia com muita boa repercussão também nas redes sociais. Embora os dois ali tenham começado um pouco nervosos, aos poucos eles foram se entrosando, entrando no clima do programa e ganhando o ritmo. O destaque ficou por conta da tal arma secreta que o SBT ficou anunciando em chamadas ao longo de todo o dia da segunda-feira. A expectativa foi criada em cima desse mistério, com alguns comerciais repetindo que uma arma secreta iria surpreender o público na estreia. E aí a tal arma finalmente, né, secreta, foi revelada. Geraldo Luiz entrou em cena como contratado do SBT, com o seu estilo já conhecido de apresentar reportagens, apresentar o programa ali, programas. Foi uma movimentação rápida, porque ele foi contratado às pressas e já entrou ali no ar logo no primeiro dia. Essa chegada, que a gente vai falar com detalhes daqui a pouquinho, deu um respiro no hip hop, que o telespectador reagiu bem nas redes sociais, muita gente falando que ele nasceu para esse tipo de jornalismo, que fala ali a língua do povo. E também teve a participação de Rita Cadillac comentando assuntos, enfim, notícias ali, em um formato que lembra o que o Maguila fazia no clássico Aqui Agora, onde ele comentava economia. Era uma forma, uma opinião popular,
sobre questões do dia a dia. Ela trouxe um tom mais descontraído e, enfim, foi uma surpresa muito grande ver a Rita ali comentando a notícia, né, as notícias. Mas acabou também fazendo sentido dentro da proposta de dar voz ao povo. Além dela, também teve a participação de Fofa Alves, Juliana, né, Alves, comentarista com nanismo que deu seu toque em notícias mais curtas e comentários diretos. A presença dela também foi muito elogiada por promover aí essa inclusão e também variedade de olhares. A Juliana trabalhou muito com o Geraldo, né, é a esposa do Anão Marquinhos, né, então ela foi chamada com certeza pelo Geraldo para poder participar do programa e dando as notícias. A audiência começou de forma bem mediana, vamos falar também daqui a pouquinho o quanto que deu de média, né, mas de forma prévia ficou na casa ali dos 2 pontos, mas no momento em que Geraldo Luiz apareceu, houve um pico de crescimento, o público claramente se conectou com ele, só que no entanto, toda vez que a condução voltava para a Dani e o Marcos Pagete, a audiência caía, o público se afastava, então essa oscilação mostra que o telespectador ainda não está totalmente acostumado com essa dupla, embora muitos internautas tenham elogiado Dani, dizendo que ela tem um bom timing, né, de apresentação e que só precisa de um pouco mais ali de tempo para poder deslanchar. Alguns chegaram a pedir que ela se torne titular junto com o Geraldo Luiz. Já Marcos Pagete teve aí uma recepção mais morna, algumas críticas ao tom ali das apresentações e à falta de espontaneidade, mas nada muito grave. Dentro do conjunto foi uma estreia competente, grata surpresa, com alguns problemas de ritmo aqui e ali, mas com boas surpresas. A estratégia do SBT de esconder o nome de Geraldo Luiz até o último minuto deu muito certo, criou engajamento, criou fofoca nas redes sociais, teve gente especulando, achando até que seria alguém de fora, uma pessoa, enfim, diferente, mas quando o Geraldo foi anunciado, teve muita gente aí que ficou até surpresa. Outros celebraram como o retorno do rei aí dos populares. O primeiro dia serviu para poder medir forças e ver aonde estão as falhas, aonde estão os acertos. Alguns internautas pediram ali, enfim, algumas modificações e, de certa forma, o SBT tem escutado muito os seus telespectadores. Teve também um momento ali que eles homenagearam o Gil Gomes, quadro ali, um pequeno momento onde eles reprisaram uma reportagem antiga que ele fez. Então, o SBT tem em mãos um projeto que pode deslanchar, mas precisa saber ouvir a audiência, apostar nas peças certas e talvez dar um rumo mais definido, porque em alguns momentos o programa ficou com cara de teste ao vivo. A direção tem que entender o que funciona e reforçar isso nos próximos dias, seja com reportagens populares, seja com um papel assim maior pro Geraldo, ou até fazendo uns ajustes nas funções ali da dupla inicial. O clima geral foi de muita curiosidade e a maioria dos comentários foi muito positiva. E a questão da audiência, como que o programa se portou no Ibope? Bom, segundo os dados consolidados, no dia 4 de agosto, segunda-feira, ele teve uma performance de audiência que chamou a atenção, segundo informações do site TV Pop, tá? Ele teve uma média de 2,7 na grande SP, um número bem significativo se a gente comparar que se trata de uma reestreia, um formato que tentou reavivar a memória do jornalismo popular dos anos 90. Então essa audiência representa um aumento de 32% em relação ao último programa, né, no caso o Tá Na Hora, que ocupava essa mesma faixa, que tinha uma média muito inferior. Essa subida é um sinal de que o público respondeu bem à mudança e também ao retorno do nome Aqui Agora, sendo assim como a entrada também do Geraldo Luiz como apresentador e contratado do SBT, né, principal apresentador que foi aí considerado a arma secreta do SBT para essa reestreia. O pico de audiência chegou a 3,3, mostrando que em momentos específicos do programa o interesse foi ainda maior, o que pode refletir em reportagens
reportagens mais impactantes ou a presença também do Geraldo Luiz no seu comando. O share do programa foi de 4,4, indicando que quase 5% de todos os televisores ligados na região estavam vendo o Aqui e Agora nesse horário, um número considerável para o SBT, que briga numa faixa muito concorrida, com o Gotino, com a Band. Então é importante ressaltar que essa audiência veio no momento desafiador para o canal, que tem na Record, na Globo, suas maiores rivais, mas teve aí uma audiência mediana, mas que sem dúvida alguma, com o tempo aí, se eles modificarem o formato, colocarem ali o Geraldo junto com a Dani, talvez a audiência deva aumentar. O Cidade Alerta com o Gotino marcou 7,5, muito acima do SBT, mas ainda superar a Band, né, o canal que marcou 2,9, um resultado muito próximo, mas inferior ao do SBT naquele dia. Essa disputa entre SBT e Band na faixa é tradicional, e nesse primeiro dia do Aqui e Agora mostrou que o SBT conseguiu se sobressair, ao menos no primeiro momento. Além dessas emissoras, outros canais aí de menor alcance tiveram pontuações muito mais modestas. Mas o Aqui e Agora, na minha opinião, voltou muito bem. Essa contratação do Geraldo foi muito, assim, de certa forma, foi uma grata surpresa. Como falei aqui, segundo o site TV Pop, informação exclusiva deles, o Rinaldo Faria, que é superintendente de criação e produção lá do SBT, que entrou em contato com ele no domingo. O Geraldo não estava nem em São Paulo, ele estava fora, e aí o Rinaldo chamou ele, ou convocou para poder... Eu acho que, eu pensei assim comigo também, eu acho que o Rinaldo sentiu que aquela dupla ali, mesmo que fosse capacitada, não seria tão suficiente para poder dar um ar pro programa. Então por isso que ele chamou o Geraldo Luiz. Tanto que não teve chamada nenhuma, tanto que não teve nenhum anúncio, tanto que a contratação dele só foi anunciada mesmo pelo SBT quando o jornal ali já estava no ar. Muita gente foi pega no pulo, mas o jornal tem tudo para poder crescer, se tiver aí paciência, né, os diretores, se o SBT, claro, mexer, alterar ali e aqui, bem diferente esse retorno comparado com aquele que teve o Macedão e a Dani Brandt, que foi um fracasso, e que bom que eles não colocaram aquilo no ar, que seria uma vergonha nacional. Mas tá dada a informação aí do retorno do novo Aqui Agora com o Geraldo Luiz, Marcos Pagetti e Dani Brandt, que eu acredito que nos próximos dias aí deva ter modificações e a presença do Geraldo Luiz deva ser muito mais frequente, porque ele estreou na segunda-feira participando ali algumas vezes como apresentador também, mas eu tenho certeza a apresentação dele ali à frente às câmeras no jornal terá muito mais destaque, porque ele entende do assunto, já comandou vários programas aí nesse segmento quando estava na Record, Balanço Geral que o diga. Então vamos aguardar para ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas o público recebeu muito bem esse retorno aí do novo Aqui Agora, e também a audiência correspondeu muito bem. Valeu? Siga a gente no Instagram, @BastidoresDM UFC, e também no Twitter, BastidoresDM. Valeu, gente!